Bem-vindos então a mais uma live perguntas e respostas, que é onde eu respondo as perguntas da minha audiência, sempre aqui aos sábados, 12h30. Eu estou aqui para ajudar as pessoas a reduzir pela metade o valor da conta de luz. Eu sou Sávio Franca e hoje nós estamos com algumas perguntas aqui do pessoal que deixou pra gente nos comentários do YouTube. Você também pode deixar seu comentário em qualquer um dos nossos vídeos. Hoje, legal aí, vou contar uma comemoração de hoje aqui ao final, mas eu queria responder já de imediato a nossa primeira pergunta de um participante aqui. Vamos só conferir aqui antes se as transmissões estão ok, se está tudo certinho. Estamos ao vivo, YouTube, Facebook, e vamos lá. Então tá bom. A primeira pergunta que eu tenho aqui hoje é o seguinte, é a pergunta Katsumasa Goshi, né, que é o nome do usuário aqui. Em cima do vídeo, como aumentar a vazão de água no aquecedor solar. Ele escreveu assim: boa tarde, gostaria de tirar uma dúvida com você. Meu aquecedor, a saída de água quente perdendo pressão, já usando com 6 meses. Estou pensando em aumentar tubo. Será que melhorar a pressão? Será que melhora a pressão se aumentar de 22 para 35, por exemplo? E aí a gente vai responder aqui porque essa é uma dúvida constante. As pessoas, às vezes, elas pensam, por exemplo, em querer aumentar a pressão ou a vazão de água. E às vezes as pessoas também querem aumentar a vazão. Qual que é a diferença de vazão e de pressão de água? Se a gente falar aqui na relação do consumo do aquecimento solar de água, nós temos duas situações aí do aquecedor solar. Quando você abre tanto água quente como a fria, né? Você tem aquela água. Pode ser, quando você coloca aquecimento de água, ela aumenta uma vazão, automaticamente um pouco de pressão em cima das suas costas, do seu cabelo, quando você vai tomar banho. E o que acontece quando você tem de repente um mau dimensionamento da tubulação, ou tem, digamos, algumas curvas, ou até mesmo o sistema de abastecimento de água não é um sistema muito equilibrado, muito correto. Vou te mostrar aí como é que você faz para poder resolver esse problema, ou pelo menos atenuar essa questão, tá? Quando eu falei sobre melhorar a vazão, aumentar a vazão de água do seu equipamento, e nós estamos falando aqui, explicar o que é vazão, o que é pressão. Pressão tem a ver com altura de caixa d'água, aquele jato. Quanto mais forte o jato, nós estamos dizendo que tem mais pressão, o jato de água. Você já deve ter tido uma experiência aí, quando você usa aquela máquina de lavar carro, não tem aquela máquina que você compra e você aperta o gatilho, ela sai com aquele jato bem forte de água lá para longe. Acontece também uma comparação que a gente faz com a pressão. Quanto maior a pressão, também maior a vazão. Ou seja, isso acontece não de uma forma proporcional, também com relação à quantidade de água, dependendo do tipo de tubo. Às vezes você tem uma pressão muito grande, mas aquele tubinho, aquela partezinha que sai água é tão pequenininha, é tão assim apertada, que ela sai uma pressão muito forte e joga água muito longe, mas não sai muita água. Então, às vezes, não adianta ter muita pressão se não tem uma boa vazão. E também, às vezes, não adianta ter muita vazão se não tem uma boa pressão. Então, é bom, é importante ter o equilíbrio das duas coisas aqui. Mas como é que você consegue uma maior pressão? Aumentando a altura da caixa de água. No caso daquela máquina, quando a gente vai falar aqui em máquina de jogar, de lavar o carro, você coloca o quê? Você coloca uma pressão grande, ele tem uma bomba lá que joga, não sei, né, como é que funciona, mas ele joga uma pressão muito grande sobre aquele gatilho fininho e aí deixa a água para longe. No caso do aquecimento solar de água, não existe de forma natural ou de forma, digamos assim, sem artifícios. Não existe uma pressão muito grande, existe aquela situação que você pode colocar, por exemplo, uma caixa de água um pouco mais alta. Quanto mais alta a caixa de água, maior a pressão. Mas você também tem que pensar em outras situações, porque se você colocar uma caixa de água muito alta, você não pode trabalhar com aquecedor solar de baixa pressão. Por que o aquecedor de baixa pressão? O equipamento de baixa pressão, ele é característico por, propriamente o nome diz, ele não aguenta a pressão muito grande sobre a carga dele, sobre o cilindro, né? Se você colocar um equipamento, uma caixa de água muito alta, se for, por exemplo, acima de 3, acima de 5 metros de água acima do equipamento,
ele pode até estourar, ele não aguenta. Você vai colocar um suspiro, ainda que seja muito alto, para poder não vazar água, mas ele não vai suportar a pressão, porque baixa pressão, normalmente de 3 metros, 5 metros de colunas de água, 5 metros de altura em relação à parte de água, ou seja, a parte de baixo dele, a gente pode mostrar aqui em cima desse demonstrativo aqui, a parte de baixo do reservatório, ele tem que estar, por exemplo, a 3 metros de altura até a lâmina, a parte de cima da lâmina de água. Né? Então pensa aí, parte de baixo, a lâmina de água lá em cima, que a lâmina é o quê? É onde que a água está no nível máximo lá da caixa de água. Então, às vezes tem situações que é 5 metros, mas é bom você trabalhar com a altura próxima de 3 metros, assim, para o suspiro não ficar muito alto. Fica ruim o suspiro muito alto. Às vezes pode ser que dê vento, que vai chacoalhar ele, e aí pode ter um problema também em relação a isso. E aí, a pessoa me perguntou se colocar um cano de 22 para 35, isso pode melhorar. Na verdade, a vazão possivelmente pode aumentar, a pressão não. A pressão não vai aumentar porque a pressão depende da altura de caixa de água. A vazão pode aumentar e às vezes não tanto, às vezes muito pouco. Por quê? Porque a saída do chuveiro elétrico, do seu chuveiro, é uma saída muito pequenininha, às vezes é uma grossurinha de uma canetinha lá, está saindo água. Então se você está com a saída de água no chuveiro também muito pequena, dificilmente você vai aumentar a vazão. Então você teria que, mesmo trocando a tubulação interna da casa, não vai ser legal. Você pode sim trocar a tubulação de entrada do aquecedor solar, que às vezes ajuda. Você tem aqui uma tubulação, um aquecedor solar, um reservatório, né? A gente pode pegar isso aqui. A gente tem aqui uma entrada de água, normalmente as entradas de água são na parte de baixo do equipamento. Se você colocar essa entrada com da caixa de água, nós temos uma caixa de água aqui, por exemplo, para abastecê-lo. Se você coloca uma caixa de água aqui de uma maneira que ela entre água com mais facilidade, ou seja, você trocar essa tubulação aqui já pode ajudar. Eu ensinei em outro vídeo, por exemplo, deixar um suspiro bem aqui, antes, né? Antes da entrada de água do aquecedor. Coloca tipo um Tzinho aqui, um T, uma entrada de água, não seria um suspiro, mas é uma entrada de ar para essa água, a água facilitar a entrada no equipamento. Isso pode ajudar também, né, a entrada de água e, consequentemente, melhora a pressão do equipamento, porque às vezes a água que está sendo gasta nos pontos de consumo aqui, às vezes ela é maior do que a entrada de água do reservatório, a entrada de água que está aqui da caixa d'água para o reservatório. Então, não adianta muito você aumentar aí como é que fala? A bitola do ponto de consumo, a bitola da tubulação, e se você não prestar atenção nessa altura de caixa de água, nessa entrada de caixa de água, nesse tubo que entra, não adianta muito, tá? Ainda mais porque às vezes o reservatório, a entrada dele é 3 quartos, e a saída também é 3 quartos. Você que vai aumentar para 35, o que vai adianta? Tá saindo com 3 quartos, aumenta para 35, não adianta nada. Então tem que observar essas coisas também, tá? Então, nesse ponto aí, importante você também observar que muitas pessoas reclamam também de muito gasto de água aos pontos de consumo, porque essa tubulação que está dentro da casa, ela às vezes é mal dimensionada também. Às vezes ela tem uma tubulação muito grande, com a bitola muito grande para sair, para escoar essa água aqui ao ponto de consumo. O que vai acontecer? Você vai ver que essa água, você abre a água para tomar banho, aí na hora que abre, vai ter que esperar uns 2, 3, 5 minutos para essa água chegar, e aí você fica jogando água fora, você fica aí perdendo tempo, e aí às vezes não é legal. Então eu nem aconselho tanto você ficar pensando em aumentar a bitola dos pontos de consumo, tá? Preste atenção aí, você pode colocar às vezes um chuveiro com a vazão um pouco maior, que ajuda também. Você pode, aí o último caso, se caso, eu não estou gostando, eu vou querer aumentar aqui a pressão e a vazão de água desse chuveiro. Aí caminha-se para uma situação mais radical, vamos dizer assim, que é uma bomba de pressurizador. Pressurizador, quando você trabalha com pressurizador, que é tipo aquela bomba que eu falei no início, uma bomba para lavar carro, é uma bomba como se fosse uma bomba. Você ter 2 bombas para água quente e água fria, nas 2 águas lá. Você pode colocar a bomba na saída do boiler, do reservatório, porque não para não pressurizar o reservatório.
aí essas duas bombas vão jogar água muito forte para os pontos de consumo. O que vai acontecer? Vai aumentar logicamente o seu consumo de água quente, ou seja, se for um equipamento pequeno que você esteja aí, se for um equipamento, por exemplo, com 400 litros para 4 pessoas, ou 200 litros para 4 pessoas, depende aí do tipo de equipamento, aí vai dobrar o consumo, aí você vai ter que utilizar o dobro ou mais, às vezes 3 vezes mais de potência de equipamento, de geração, para dar conta do seu consumo aí, que vai aumentar muito. Às vezes passa de 7 litros por minuto, de 6 para 12, para 15, para 20, já vi casos aí que até 20 litros por minuto. Então isso aí vai te dar muito consumo de água e aí às vezes não é tão interessante, tá? Então atenção aí nessas questões que eu falei aí, espero ter ajudado nessa pergunta aqui de hoje. E também é a nossa única pergunta aqui também, se você está ao vivo aí e quiser perguntar também, deixar seu comentário. E eu queria te pedir também para deixar seu like, né? Deixa seu like aí, eu queria também agradecer você que está seguindo aí a gente no nosso canal, especialmente o canal da Brasolar, né? Que a gente está sempre aqui ao 12:30 respondendo perguntas, já são 1.700 seguidores aí, 1.700 seguidores. E a gente só está crescendo aí de forma orgânica, um conteúdo bom. Estamos buscando aqui trazer o máximo para a galera. Então, se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like, que isso ajuda a gente também a levar para mais pessoas esse conhecimento, essa ideia de redução na conta de luz para um sistema gratuito que é energia solar. Se você precisar de também fazer contato com a nossa equipe, se precisar de alguma informação adicional, se quiser também colocar o seu sistema na sua casa, você pode entrar em contato com a gente. É só entrar no nosso site, no brasolar.com.br, tem lá um local onde você pode, inclusive, fazer um orçamento imediato, pegar seu orçamento já direto lá, só você chegar lá e a gente vai ter o prazer de poder atender vocês, tá bom? Isso aí, vou deixar aqui o meu agradecimento, vou ver se tem alguma pergunta ainda com a galera que está aqui hoje. Se não tiver, a gente parte para a próxima também, não tem problema. A galera aqui também participou, deixou o like. Isso aí. Aqui o Leandro, agora sim, o Leandro está aqui com a gente. Sabe a partir de quantos metros de distância entre o boiler e o ponto de consumo, né? Aqui a pergunta do Leandro aqui, ó. A partir de quantos metros de distância entre o boiler e o ponto de consumo mais distante é indicado o uso de barrilete e bomba de recirculação? Deixa eu tentar entender essa pergunta do Leandro aqui, peraí. A partir de quantos metros de distância entre o boiler e o ponto de consumo mais distante? É indicado o uso de barrilete e bomba de recirculação? Bomba de recirculação, Leandro, para a gente poder responder esse caso aqui, ele é indicado para onde, né? Deixa eu só ver que a galera que está no nosso... Deixa eu ver aqui. Transmitir nossa live hoje num formato menor. Mas tudo bem, vamos ver aqui. Devíamos ter conseguido. Mas vamos lá. Responder a pergunta do Leandro. Leandro, a pergunta sua, eu acho que você tem a ver com colocar uma bomba de recirculação entre o reservatório e o ponto de consumo, né? Se a gente pegar aqui uma distância de talvez de 15 metros, 20 metros, 30 metros, talvez valeria a pena entre reservatório e ponto de consumo. Ou se de repente a sua tubulação for uma tubulação já muito grande, que você colocou aí, depende muito do nível de conforto que você quiser. Se você quiser abrir a água e deixar a água já sair imediatamente ao ponto de consumo, você pode trabalhar, mas eu acho que até 10, 15 metros, se você trabalhar com a tubulação com a bitola pequena, não precisa você colocar a bomba de recirculação. Mas a partir daí, dependendo da situação, se você quiser um conforto mais legal, deixar a água chegar sempre mais rápido, aí você coloca 2 tubulações, uma para subir e outra para descer, né? E aí liga-se no boiler. Logicamente você vai precisar de um reservatório maior, porque se precisa de um reservatório maior, você vai ter aí gastos mais, aquela tubulação, a água que ela vai circular na tubulação, ela vai perder temperatura. E logicamente, onde já perde temperatura, você precisa de mais equipamentos preparados para estar aí atendendo essa demanda, tá bom? Mas é isso, vamos ver se eu vou conseguir responder a pergunta ou se tem mais alguma. E é isso aí, gostou do nosso vídeo? Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Não deixe de se inscrever aí no nosso canal, aí no nosso YouTube, Brasolar, tem o Facebook e Instagram também, siga a gente aí.
E vamos seguir aqui pro próximo episódio, sábado, 12h30. A gente se encerra por aqui. Grande abraço. Valeu aí pela participação, Leandro. Abraço você.